Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo será com Marcelo Naidiche. Ele é gestor do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e ele vai adiantar para a gente detalhes importantes do lançamento do Green Park Barra, que vai ser construído onde era o antigo hipermercado Extra. Marcelo, obrigada por você ter aceito a nossa entrevista. Obrigado. E a gente está aqui em um dos decorados, né? Vamos dizer assim, do lançamento mais esperado do mercado carioca. Muito obrigado, um prazer estar com você, Cris. Igualmente. E com o público. Sim, realmente, assim, é um trabalho, já a gente, até na convenção de vendas, né, eu comentei que realmente é um trabalho de equipe, né, um trabalho de, assim, alguns anos, árduos, desde o início da concepção, da aquisição do imóvel, até de fato a gente chegar ao momento que, com todas as equipes trabalhando junto ali, dia e noite, no assunto, a gente chega, né, a gente vai lapidando o produto e a gente chega, vamos dizer assim, nesse empreendimento que é o Green Park Barra, vamos dizer assim, lapidado para o mercado, para poder apresentar para o mercado E aí, eu te cortei, Não, por porque favor. assim, a gente está cheio de expectativa para poder conhecer, né, esse empreendimento que está numa localização excelente na Barra. Já escutei que tem, assim, o lazer super diferenciado. Queria que você contasse para a gente como é que foi, como você já colocou assim, né? Você fez já um resumo dizendo que foi, né, um trabalho e o produto está totalmente lapidado e pronto para ser apresentado, como já foi, né, para os corretores na convenção, né, nas convenções. Isso. E agora para todo mundo, né, e principalmente para quem está nos acompanhando. Então, a grande verdade, né, é que esse produto realmente, assim, a localização é ímpar, né, então a questão mobilidade é uma coisa que a gente viu muito, assim, desde o início, assim, no DNA do terreno. Então, realmente, a gente explorou isso, então, com a mobilidade. Então, você está muito próximo do metrô, você está realmente numa barra que é uma barra que você tem várias coisas a pé, né, você, assim... A gente está aqui do lado, né? Então você pode ir ali almoçar, você pode ir ali na farmácia, você tem 2 shoppings próximos. Então é uma coisa que você realmente consegue ter essa mobilidade. Fazer tudo a pé, né? É uma barra assim diferente. Diferente. E naturalmente o morador da Barra já está acostumado realmente com essa mobilidade do carro, então isso também não é uma questão, a gente também se preocupou com isso, então tem vaga de garagem também para os apartamentos. Mas então é uma coisa que realmente foi. E a questão do lazer que você falou, realmente a gente se preocupou, né? Porque assim, a Barra já tem um pouco do conceito do condomínio clube, né? Áreas, né, maiores e tal. E, bom, a gente não foi diferente, a gente explorou isso ao máximo. Então, a gente tem mais de 40 itens de lazer, né, no projeto como um todo. A gente também tem as gentilezas urbanas na Alameda, que foi desenvolvida também para o Green Park Barra. Isso é outro, acabei te cortando, e é outro diferencial também deste empreendimento, Isso. né? Essa preocupação com a gentileza urbana. E além disso, a gente também fez um rooftop no primeiro bloco, que vai ser comum a todo o condomínio e também que você vai ter vistas espetaculares ali para curtir. Porque aqui, os fins de tarde. Exatamente, a vista é Pedra da Gávea. E um pouco do Maciço da Tijuca e a própria Barra para onde o sol se põe. Que mesmo quando ele se põe, fica lindo, porque ele ilumina a Pedra da Gávea. Então você tem o sol da manhã na Pedra da Gávea e você tem toda a parte do pôr do sol também. Ou seja, é um cartão postal, né? Pode-se dizer. E nesses itens de lazer, assim, você pode destacar algum que chame mais atenção? Na verdade, a gente se preocupa, o importante é que a gente se preocupou com lazer para toda a família. Então você tem desde de caminhadas com o seu pet, obviamente famílias então com criança, esportes, você tem uma série de quadras, piscinas, espaços gourmets, espaços festas, você tem o próprio coworking, né, que é uma coisa que faz toda a diferença, já existia muito, mas, né, após a época do Covid, da pandemia, foi uma coisa que nitidamente ficou um pouco mais, então a gente caprichou também nesses espaços. Então a gente acredita que a gente assim, fez tudo para poder atender a todo mundo da família. E vocês têm, assim, se preocupam nos detalhes e vocês costumam, sempre são embasados em pesquisas para chegar no produto, como você disse, totalmente lapidado. E o perfil desse morador, como a localização faz toda a diferença, né, do fazer tudo a pé, né, porque a Barra, é por isso que se chamam, costumam dizer que é a zona sul da Barra, esse pedaço, né, onde vocês estão lançando.
E era uma área muito disputada, desejada, o terreno em si, né? Porque é uma área grande. E queria saber disso. Quem é o perfil e o outro cuidado também da mobilidade, da parte da gentileza urbana, desse cuidado, né? De vocês também estarem entregando isso, vamos dizer, para a comunidade, porque qualquer outra pessoa vai poder, né, passar pela Alameda, conhecer a Alameda, né? Sim, claro. Bom, com relação à parte vou começar pela segunda, né? Sim. De fato, a gente se preocupou, todo esse trabalho em equipe, a gente inclusive fez um processo de design thinking, que a gente trouxe pessoas diferentes, com diferentes opiniões, exatamente para poder agregar no produto e ter visões, a gente não ficar com algum tipo de visão míope em algum segmento. Então a gente fez esse trabalho e por isso que a gente conseguiu criar tanto lazer e tanta aderência para toda a família. E também essa questão das gentilezas é que a gente entende que o empreendimento ele acontece muito também de fora para dentro. Então é legal você chegar em casa, você estar numa rua toda arborizada, você ter gentilezas urbanas, você tem uma forma confortável de você estar andando de bicicleta ou você estar passeando com o seu pet. Então, tudo isso a gente se preocupou com toda essa ambiência externa. Naturalmente, quando você entra no condomínio, também tem toda a ambiência interna que a gente se preocupou. A gente até fez um paisagismo super bacana por toda a parte do térreo, que os carros não se comunicam com a área de lazer ali no térreo. Então, é um produto realmente que se preocupou com isso. E a questão que você comentou primeiro sobre uma barra diferente com o público, na verdade, esta região aqui das Américas, né, que a gente chama de Américas quilômetro 1, né, vamos dizer assim, na verdade, há muitos anos não tem um lançamento com essa magnitude na Avenida das Américas, né? Então, a gente entende e acredita, né? Mas vamos ver como a coisa acontece de fato, mas a gente entende que vai ser uma região muito desejada até por migrações na própria Barra, assim como de outras regiões também que por costume, né, por histórico, vêm para a Barra da Tijuca como desejo. E com essa mobilidade, essa proximidade do metrô, a gente também acredita que muitas pessoas da própria Zona Sul do Rio podem vir para a Barra para ter um condomínio clube, num lugar que acaba sendo um ticket mais em conta e que cabe no bolso para o imóvel próprio e que vai ter toda a facilidade e lazer para a família. E vai estar pertinho, e vai estar perto zona, do metrô. Com a do metrô, exatamente. E aí você tocou num assunto que eu queria aprofundar um pouquinho mais, sobre as plantas, né? Porque, assim, são plantas, múltiplas plantas, né? Isso também é um outro diferencial, né? Porque a gente, hoje em dia, tem famílias de todo tipo, né? É verdade. Mais enxutinhas, maiores, tem os pets. Vocês também tiveram esse cuidado? Sim. A gente se preocupou a gente realmente teve exaustivas reuniões sobre como deixar um produto que tenha um tamanho adequado para ter um ticket adequado para esse público e que aproveitasse da melhor forma os espaços dessa planta, né? Nas circulações, na integração dos ambientes, pensando no como é que vai ser o dia a dia do seu fim de semana também, com lazer. Então esse aqui decorado que estamos é um 3/4 que são, né, com todos all suites. E a gente se preocupou muito, por exemplo, na ambiência do fim de semana, então a gente fez uma boca de sala muito generosa para um apartamento do mercado normalmente de 3/4, e a gente entende que isso foi algo que a gente se preocupou e pesquisou e pegou isso com algumas pessoas que a gente conversou e, enfim, ideia nossa mesmo de conseguir fazer isso acontecer. Então a gente se preocupou com isso. E também no 2/4 a gente tem 2/4 de plantas variadas, a gente tem 2/4 que tem com 2 suítes e um lavabo, a gente tem 2/4 que é um pouquinho menor, que com uma suíte e o banheiro social. Então a gente consegue se encaixar para todo mundo, acho que nesse quesito. E aí, falando de decorado, eu queria também adiantar para quem está nos acompanhando, vocês estão num stand assim muito diferenciado, com 2 decorados assim incríveis, e o stand, assim, quem está passando pela Avenida das Américas, indo para a Zona Sul ou indo para o Recreio, ele chama muito a atenção, as maquetes, né? E isso também contribui para que o cliente se encante ainda mais? A gente, de forma geral, como a gente é um imóvel na planta, a gente precisa tentar
trazer para o cliente o máximo possível de experiências com aquele futuro empreendimento, né? Então, a gente também se preocupa com isso, né, com esses detalhes. Então, acaba que, sim, naturalmente, a magnitude do projeto do Green Park Barra merecia ter um stand dessa magnitude. Convido todos a visitarem. A gente tem um stand bem confortável, com maquete, a gente tem uma sala de imersão com uma experiência bacana, e fora os 2 decorados que temos, um de 2 quartos e um de 3 quartos. E é verdade, assim, a gente acabou fazendo uma maquete bacana, a gente fez um pé direito generoso, a gente fez um segundo andar que você consegue ver a maquete em cima, ou seja, você quase consegue se sentir morando ali no Green Park Barra. Então, assim, é bacana, e eu espero que todo mundo goste. E aí, assim, como a gente, né, pôde já dar uma circulada, né, no stand, tem um bar também lá em cima, assim, que tudo para a pessoa já, é o que você falou, ele já se sente, pode ter um pouquinho de como vai ser morar aqui. Sim, né? É isso mesmo. A gente exatamente criou nesse primeiro bloco, que eu falei no início, o Rooftop, né? Que exatamente é um lugar onde a gente até colocou uma piscina de raia, para quem queira fazer de um lado, e a gente colocou um grande salão gourmet, que as pessoas vão poder ali ter uma ambiência, um ambiente social, enfim, no último andar do prédio. Então, acho que vai ser bem bacana. E aí, o paisagismo também chama muita atenção. Essa é uma necessidade, digo assim, através das pesquisas de vocês, até uma curiosidade para mim e para quem está nos acompanhando. Isso é uma característica da Barra, ou hoje já é geral para o mercado, trazer o paisagismo, o verde, para o dia a dia? Assim, a grande verdade é que já há muitos anos, né, todos os paisagistas, eles acabaram entrando bastante, né, nos empreendimentos. E aí, o que acaba acontecendo? Principalmente, né, na Barra da Tijuca, a gente acaba tendo um espaço maior para poder aproveitar isso. Então, a gente, com muita sabedoria, investe em paisagismo para poder exatamente ter o maior número possível de se criar ali. A gente está no Green Park Barra, então a gente exatamente, e a gente, né, no briefing inicial, a gente está entre a lagoa, com as Américas, e o mar no outro trecho. Então a gente naturalmente quis trazer essa ambiência toda para dentro do empreendimento, e assim, paisagismo, né, plantas, árvores, isso é uma coisa que cria uma ambiência tão gostosa assim para o condomínio. Então é uma coisa que acho que pegou naturalmente, porque todo mundo gosta disso. E assim, houve uma conexão muito forte, porque até o nome do empreendimento, ou seja, está tudo conectado. Com certeza. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, e eu queria também adiantar aqui, né, para continuarmos no próximo, são as fachadas diferenciadas, porque vocês também, isso é um outro diferencial de ter diversas fachadas que acabam conversando entre si. Então, a gente gosta tanto, assim, dessa questão, que até no outro empreendimento nosso, que foi o Highlight e o Spotlight, que é do nosso Jardim Botafogo ali, do outro lado do Rio Sul. Sim. Para quem não conhece, a gente, além de fazer no PUC, né, na área de lazer, um paisagismo bacana, a gente também quis trazer isso para as fachadas. Então lá a gente fez, na época até a gente tinha discussões de como é que ia ficar, não ia ficar, e quem passa lá vê como ficou bacana, como isso deu vida para ele. Então o que a gente fez aqui foi ainda mudar um pouco, né? Então, como aqui é um condomínio maior, a gente quis fazer fachadas diferentes, e aí isso veio muito, né, da City Arquitetura também, que é trazer essas fachadas diferentes para você estar se sentindo como se estivesse ali com diferentes, cada um tem o seu, cada um é diferente, mas todos na mesma linguagem, todos. Exatamente. E nessas fachadas também a gente tem algumas jardineiras escalonadas, né, variadas, para dar esse movimento, que integram com todo o paisagismo do térreo e do lazer. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo. Quem está nos acompanhando, a gente já volta, já que tem mais novidades. Já voltamos. Olá, e voltamos com Marcelo Naidiche. Como a gente estava falando no primeiro bloco sobre as fachadas, eu queria também adiantar com você sobre as fachadas ativas, quer dizer, a fachada ativa que o Green Park Barra terá. Sim, é verdade. A gente tem, voltado para o bloco da Avenida das Américas, a gente tem
uma capa de 6 lojas, que elas são totalmente independentes, ou seja, elas não têm acesso ao condomínio, então o condomínio está com total segurança. Sim. E tem essas fachadas para as Américas. E sim, nesse primeiro momento, a gente não vai colocar à venda essas lojas, porque a gente quer avaliar com mais cuidado para qual vai ser o melhor mix para atender o produto, que a gente acha que é bastante importante para os moradores, futuros moradores do Green Park Barra, que essas lojas ajudem a atender o dia a dia, a facilidade dessas famílias. Pois é, Marcelo, vocês sempre, né? Isso é muito importante a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, é esse cuidado, né, da entrega a palavra lapidado que você falou no primeiro bloco fica assim ecoando, porque realmente é um olhar, um cuidado, até a preocupação do que, né, o que mix vai ser esse para poder atender realmente a necessidade, né, de quem vai morar. E com isso eu queria falar do bem-estar, porque vocês também, né, você pode até, queria que você falasse um pouquinho até vocês têm um andar inteiro em outro empreendimento. Sim. E aqui também vocês não estão deixando nada a desejar para quem investir ou quiser morar aqui no dia a dia. É isso mesmo. A gente, assim como no que você comentou, né, que é o Bela Vista, que é um lançamento de Ipanema, né, a gente de fato fez um andar e o conceito wellness a gente colocou lá. Nada diferente no Green Park Bar, né? A gente trouxe também esse conceito de wellness, e a gente tem um espaço dedicado que tem spa, tem sala de massagem, a gente tem espaço de relaxamento, então a gente tem todo esse cuidado que é necessário, né, nos dias atuais para todo mundo, de bem-estar da mente e do corpo, né? Então a gente também, os moradores do Green Park Barra terão isso também. Quer dizer, tem academia e além da academia tem toda essa parte wellness, e ainda tem a outra parte que vamos dizer assim, que é a academia junto com fitness, né? Então você tem salas de multiuso, você tem toda a parte de yoga. Então isso é uma coisa bem bacana que faz toda que junta a diferença tudo. também, Sim, faz com com que certeza. ele nem tenha vontade de sair de casa, mesmo tendo tudo pertinho, né, por conta da localização. Ele tem tudo isso, Exatamente. né? E aí também tem outro diferencial que, assim, ainda não é muito utilizado, acredito eu, me corrija, por favor, se eu estiver errada, que é o pool party, da pessoa poder receber o seu convidado e ele usufruir até da piscina, que realmente não é permitido Exato. em outros condomínios. E acho que lá fora isso já é muito utilizado. E aqui no Rio a gente ainda não tem muito isso. Não tem muito. E a gente criou isso pro Green Park Barra, que é você ter um espaço de pool party, que você tem um espaço de piscina integrado com um espaço de um salão de festas. Então isso é uma coisa bacana também, que aí os moradores, né, junto ao condomínio depois podem alugar, né, para fazer as suas festas. É uma coisa bem bacana, porque cria, né, ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente tem esse calor, fica Exato. super bacana você ter E outra esse conceito. Te interrompi de novo, mas, por exemplo, quem tem uma festa, a família que tem criança, aí você chama o amiguinho, não pode ir na piscina, né, tradicional do condomínio. Já nesse ambiente, eles vão poder ter essa interação, né? É isso mesmo. Então acho que já cria esse diferencial, com certeza. E aí eu queria ver com você também uma outra coisa. Vocês vão entregar um pier? Conta pra gente como é isso. De novo, né, no conceito, né, preocupação com mobilidade de forma geral, a gente vai entregar um pier, né, para a associação do condomínio ao final do empreendimento. E aí depois o condomínio ele vai fazer os trâmites dele normal para poder usar isso da melhor forma. E aí uma outra coisa assim que eu queria, curiosidade, existe um a partir de ou um valor do metro quadrado por ser uma região, vamos dizer assim, tão desejada da Barra? Ainda não, né? A gente, né, na convenção de vendas, a gente acaba falando muito sobre, né, formas de pagamento. A gente acredita que a gente está com uma forma bem aderente, diferenciada. Você pode compartilhar com a gente essa forma de pagamento? Não, normalmente a gente faz, durante o período de obra, né, 30% do valor, e o restante a pessoa vai financiar, ou se ela quiser quitar, naturalmente. Quando receber as chaves, no período do repasse. Lá no período, né? Exatamente, tem todo o processo, né, de repasse. Então, isso vai estar tudo muito bem explicado, né, nos nossos documentos e no nosso atendimento com a tabela e tal. E aí, venham visitar, né? Acho que isso é o mais importante
para conhecer, né? Exatamente. E aí eu queria aproveitar que você está aqui, não dá para não falar do mercado como um todo. Como é que está o mercado imobiliário, principalmente, né, no Rio de Janeiro, principalmente na Barra da Tijuca, e por que vocês escolheram a Barra da Tijuca? Tá. Bom, na verdade, assim, a Barra da Tijuca, né, é o vetor de crescimento da cidade, né? Então, assim, o mercado está realmente pujante. A gente tem muitos lançamentos na Zona Sul, né? Que a gente teve um grande sucesso, né, de vendas na Zona Sul. Mas vindo para a Barra, então, assim, é o vetor de crescimento. A gente entende que a gente pegou uma localização estratégica. A gente entende que é natural, né, o vetor de crescimento ser para a Barra e que proporciona esses espaços maiores para você desenvolver esses empreendimentos, condomínios clubes, né, maiores. Então a gente acho que é natural, né, e eu acho que isso também as famílias, né, que têm esse desejo por uma localização diferenciada, um produto diferenciado, um empreendimento novo, eu acho que vai ter muita aderência com o Green Park Barra. E até, como você disse, as condições de pagamento assim que são, né, flexíveis, pelo que você falou, mesmo a gente ainda não podendo saber o preço, mas em breve a gente vai saber e vamos compartilhar, mas faz parte, né, toda enfim, empreendedor, construtor, incorporadora, fundo tem sempre, né, os ajustes para colocar o preço, né, no mercado. Isso. E aí, o lançamento de vocês, como a gente colocou no primeiro bloco, que é muito esperado, até porque recentemente o próprio Sinduscon, a ADEME, disseram que no Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio, o estoque, aí uns 9 meses acabariam. E com o lançamento de vocês, e principalmente aqui na Barra, né, e em outras regiões, vai dar um alívio, né, porque se ficar na escassez, o preço também dispara dos imóveis, né? Sim. Não, de fato, o Rio de Janeiro, né, assim, eu converso com várias empresas e todo mundo vem tendo um ótimo ano de vendas, então, de fato, os produtos estão sendo absorvidos. E eu não vejo nada diferente, assim, realmente, eu e todo o time, a gente está bem empolgado, assim, com o Green Park Barra, porque, de fato, é o que eu volto a bater na tecla, mas, assim, de fato, eu ainda acredito que um produto diferenciado, né, numa localização diferenciada e que tem esse match, né, com todos os integrantes da família, assim, tem tudo para ser um sucesso. Com certeza. E aí você pode falar um pouquinho, vocês têm também projetos em outras regiões, como Búzios, também no Espírito Santo. Lá o mercado também está, assim, vamos dizer assim, aquecido, como a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro? Então, em Búzios, né, que é o Areté, a gente sim vem tendo, né, ao longo desses últimos meses, a gente vem tendo, está muito pujante assim o mercado, a gente tem vendido bastante casas que a gente tem lá em Búzios, a gente também tem vendido os lotes, a gente recentemente fez o lançamento do Arandu, que é outro pedaço do grande Areté, né, que a gente tem, e foi um super sucesso, até hoje a gente vendeu 50%. Olha, que bacana. Do que a gente colocou à venda, então assim, está realmente muito pujante a região, e de fato, uma coisa importante, né, hoje o Areté, de fato, já ao longo desses anos, a gente criou a marca, a gente criou, né, aquele microclima, ele está consolidado, então hoje em dia as pessoas entendem, conseguem ver o valor e as pessoas estão indo para lá, então isso é muito gratificante. No Espírito Santo, a gente também tem uma participação relevante, a gente tem uma área também de desenvolvimento numa região que é Vila Velha, que é expansão da cidade. Então, a gente está num ponto ali bem estratégico e a gente também tem E aí teremos novidades. Esse ano a gente vai fazer um lançamento lá. Então, em breve ele volta para contar mais novidades. Para contar um pouquinho de lá. Mas assim, é bem bacana. E lá também é um condomínio grande, são mais de 600 unidades essa primeira fase, então é bem bacana o que vai ser lá. E aí, aproveitando que a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, vocês olham também, por exemplo, no centro, vocês tiveram, né, um sucesso também muito grande com Casa Mauá, né, um produto diferenciado, né, de estúdios. Na sua opinião, esse tipo o Rio de Janeiro, a gente está recebendo, né, a cidade do Rio, muitos estúdios em várias regiões, vocês têm uma linha também focada nisso. Você acredita que isso ainda vai continuar
um pouco mais? Porque assim, São Paulo já, aqui no Rio a gente ainda não lançou tanto. Porque no Rio há muito tempo que não se podia fazer estudos, até por uma questão de legislação. Então a gente ainda está no início, né, desse mercado. Claro que acertar até quando será é muito difícil, mas a gente está no momento em que a gente ainda tem bastante. E volto a dizer, locais diferenciados, terrenos diferenciados, produtos diferenciados e eu acredito que o nosso Bean Rio realmente a gente conseguiu pegar e criar ali uma coleção muito bacana e diferenciada que vem tendo muito sucesso. Então e a gente está sempre vendo oportunidades. Então tem mais coisa vindo por aí. Tem mais alguns Bean Rio vindo. E aí, como fazer produtos como a coleção que você acabou de colocar e produtos como o do Areté e produtos como esse aqui, com tanto diferencial, com tanto detalhe, com um lazer. Eu sei que você já falou que é muito trabalho e tal, mas tem mais alguma coisa assim também que... Porque sai tudo assim, tudo bem feito e a gente noticia e também vê na mídia o sucesso que são esses empreendimentos. A grande verdade é que isso é a paixão que todo time tem com relação aos produtos. Então, todo mundo se preocupa muito em fazer o melhor produto possível. O Opportunity tem esse DNA, então a gente tem o DNA de excelência. Então, a gente está sempre... eu sempre falo que isso sou eu e vejo isso muito no DNA do próprio Opportunity, na cultura, que é essa insatisfação. A gente sempre quer fazer o melhor e tá sempre... A gente nunca chega lá até, de fato, tá pronto. Então, assim, isso é uma coisa que é bacana, assim. E uma outra coisa, assim, por exemplo, você, né, com toda a sua experiência, né, nesse mercado, na hora de escolher, para quem está nos acompanhando, assim, quais são os detalhes que a gente tem que, claro, localização, mas que a gente tem que levar em consideração para não se arrepender daquela compra, já que é uma compra, né, às vezes para muitos vai ser a maior compra da vida. Já para outros não, que vai, né, investir, assim, comprar alguns imóveis para rentabilizar na locação. Qual cuidado que a gente tem que ter, assim? Na verdade, assim, é muito difícil, né, saber exatamente o que cada cliente vê, mas eu acho que é muito importante. Hoje, a verdade é que hoje os clientes, a gente tem percebido, eles já pesquisam muito, eles estão muito informados, muito bem informados. Então, no fim do dia, o cliente ele vem muito preparado, ele vem muito, assim, pronto e decidido se ele realmente gostou daquele produto ou não, mas naturalmente, né, cada um tem, né, o seu corretor de escolha que faz o atendimento para exatamente sanar as dúvidas e orientar da melhor forma possível né, o que deve ser visto ali. Porque, por exemplo, a localização é importante, acompanhar a entrega, assim, verificar, né? Eu sei que você colocou que eles já chegam, né, mais embasados, né? Porque no passado nem tanto, mas eu acho que, graças a Deus, vamos dizer assim, a internet também ajudou muito, né, na pesquisa. Pesquisa muito. E é importante conhecer a empresa que você vai adquirir aquele bem, além da localização. O corretor é peça fundamental também nessa orientação. E queria, para fechar, a internet também é uma grande aliada? Vocês também costumam usar muito a internet, assim, para colocar os produtos? Sim, com certeza. Hoje, além do, né, plano de mídia tradicional, que pode se chamar assim, já há muitos anos a gente usa o online como uma ferramenta super relevante na nossa estratégia. E até para, assim, divulgar para que outros clientes fora, acredito eu que no Glória, né, que vocês são responsáveis pelo Glória Residencial, muito cliente de fora teve acesso até via esses canais, né, digitais. Sim. Tanto Glória como até outros produtos do próprio Bean Rio, a gente tem pessoas de fora do Brasil que têm muito interesse e ficam sabendo pelas nossas campanhas online e acabam entrando em contato, enfim, e fazendo a aquisição do imóvel deles. Bom, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter nos recebido aqui, vamos dizer, em uma de suas casas, né? E que vocês possam vir conhecer, porque esse decorado realmente tá assim de tirar o fôlego. Tá bom, fico muito, muito feliz e vocês são de casa, então...
Bom, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau.